Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estava aqui arrumando o sinal, que a internet por aqui não anda muito boa. Espero conseguir manter a conexão durante toda a live. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. E o tema hoje é um tema bem curioso, né? Toda vez que eu sento com alguém aqui para explicar um pouco da consultoria, explicar como que funciona o atendimento, quando chega na parte do cabelo, todos tremem. A maior parte das mulheres, principalmente, tem muito medo de cortar o cabelo. Por que será, né? Então, isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Na verdade, hoje vai ser mais um bate-papo, explicar um pouquinho para vocês referente, né, o que causa esse medo, por que a gente tem tanto medo, né, de cortar o cabelo, o que está relacionado a isso. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando, chegando aqui na live, pra gente começar esse bate-papo super interessante, super curioso, né? Gente, a minha internet tá dando umas caídas, não sei, vão me avisando aí se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, se travar alguma coisa, por favor, vão me avisando aqui, porque eu tô vendo que tá tendo uma certa instabilidade aqui. Boa noite, gente. Dando um tempinho aqui pro pessoal ir chegando, tá? Pra gente já começar o nosso bate-papo e falar aí o porquê, né, esse medo tão grande que a maior parte das pessoas, principalmente as mulheres, tem em cortar o cabelo. Gente, só um instantinho, eu já volto aqui. Deixa eu só tentar arrumar um pouquinho aqui o sinal. Estava tentando colocar o modem aqui mais perto para ver se a estabilidade diminui. Então tá, gente, vamos lá, vamos começar. Então, o pessoal vai chegando aí e a gente já vai começando o nosso bate-papo aqui, né? O porquê esse medo de cortar o cabelo. Eu tava explicando que na maior parte das vezes, quando eu converso com alguém, explicando como que funciona a consultoria de imagem, como que é o meu atendimento e tudo mais, a maior parte das pessoas, quando falam em cortar o cabelo, chega e estremecem, né? Tremem. E por que tem tanto esse medo, né, de cortar o cabelo, sendo que eu sempre brinco com os clientes que cabelo cresce, né, gente? Então, no fim, tudo volta ao normal com um períodozinho aí, inclusive meio curto de tempo. Mas o porquê desse medo? Eu fiz uma enquetezinha, né, nos stories de ontem com vocês, falando sobre a importância do nosso rosto na nossa imagem. Então esse é um dos primeiros princípios que explica esse medo que a gente tem de cortar o cabelo ou de fazer qualquer coisa no rosto e der errado. Por quê? Porque o nosso senso de reconhecimento é através do rosto que a gente se reconhece e reconhece as outras pessoas. Então, um corte de cabelo, um design de sobrancelha, um preenchimento, né, feito de forma errada ou de forma não satisfatória, que não atenda às expectativas ou às necessidades, acaba ocasionando esse trauma, né? E quem nunca, né, já foi no cabeleireiro, pediu para cortar só uma pontinha, né, que a gente chega pedindo aquela mágica, quer mudar, mas quer tirar só uma pontinha. E deu errado o corte, o cabeleireiro tirou mais do que você gostaria, muitas vezes porque é necessário, né? A gente precisa tirar as pontinhas quebradas e aí às vezes é mais de um dedinho e a gente sai lá meio traumatizada, meio insatisfeita. Então o primeiro motivo que faz a gente ter esse medo de cortar o cabelo ou de mudar qualquer coisa no nosso rosto é porque é através dele que a gente se reconhece e reconhece as pessoas, né? Então o nosso senso de reconhecimento tá totalmente ligado ao nosso rosto. Esse é o primeiro motivo que causa esse medo aí, essa insegurança de fazer uma mudança mais drástica ou até mesmo uma mudança mais sutil no corte de cabelo. Certo? E aí, o segundo motivo que traz muito medo de cortar o cabelo é a questão da aceitação. Isso principalmente nas mulheres, né? Eu já ouvi inúmeras clientes falarem pra mim bem assim:
ai, não vou mexer no meu cabelo não, porque meu marido não gosta que tem cabelo curto, meu marido não gosta que mexa, ele diz que é muito bonito meu cabelo assim, tarará. E quando não é o marido, é porque a maior parte das amigas tem o cabelo comprido também, né? Então tem esse receio. Eu acredito muito que a maior parte das pessoas que tem medo de cortar o cabelo assim são as mulheres, né? É muito difícil ouvir isso de um homem durante o processo da consultoria. Então muitas delas apontam essa questão que é a questão da aceitação, de se sentir aceita, né? De ser aceita pelo namorado, pelo marido, ou até mesmo no grupo de amigas. Então são esses dois pontos que sempre pesam na hora de decidir, né? De tomar a decisão de cortar o cabelo. Mas vamos lá. Por que eu resolvi falar sobre esse tema com vocês? Porque isso é um dos pontos que eu sempre explico para as clientes, que quando a gente fala de corte de cabelo na consultoria, não é necessariamente fazer um cabelo curto, igual o meu, por exemplo, né? Por eu ter o cabelo curto, eu acredito que isso acaba passando, né, para as clientes, mas assim, ai meu Deus, acho que ela vai pedir para eu cortar o cabelo, ela vai orientar que eu corte o cabelo bem curto, igual dela. E na verdade não é isso. Quando a gente fala de corte de cabelo na consultoria, a gente está falando de estrutura de corte. E o que é essa estrutura de corte? Não é necessariamente mudar o comprimento do cabelo, mas sim mudar as linhas que a gente vai colocar naquele corte de cabelo. E por que a mudança dessas linhas? Eu já expliquei aqui na live retrasada sobre a questão da ligação do visagismo, do rosto, dos temperamentos, né? Quem acompanha aqui já deve ter ouvido falar. Quem não ouviu, quem perdeu essa live, pode ir lá no nosso canal no YouTube, que tem a live completa, na íntegra para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo também. O que acontece? Por que a gente precisa trazer uma estrutura de corte, às vezes, diferente para a cliente? Porque a gente trabalha em cima do desejo de imagem da cliente. Então, o que você quer passar com a sua imagem? Ou que tipos de características você quer adquirir, você quer, né, assumir agora nesse momento da sua vida? E é através das linhas que a gente vai conseguindo trazer essas características. Seja de mais delicadeza, seja de mais dinamismo, né? Seja de mais força. Então, a estrutura do corte é que vai indicar e que vai trazer isso. Então, a gente pode fazer um corte, por exemplo, igual o meu, que é assimétrico, né? Tem uma linha diagonal, traz um certo dinamismo. Isso passa uma mensagem de mais modernidade, de mais atualidade. Né? Se a pessoa está precisando, por exemplo, de passar uma imagem mais forte, mais determinada, então linhas retas vão ser melhores. E aí, quando a gente faz a estratégia de identidade visual da cliente, a gente pensa nessas linhas que ela precisa incorporar ou que ela precisa reforçar. Às vezes a gente já tem essas linhas na gente, no nosso rosto, e a gente precisa reforçar essas linhas, né? Ou a gente precisa trazer linhas que a gente não tem. E aí a gente, quando fala de corte de cabelo, a gente está falando de estrutura de corte de cabelo. E aí não precisa necessariamente ser um corte curto ou um corte médio, né? Pode ser, às vezes, até mesmo um corte longo, né? Recentemente eu tive um mega desafio aqui na consultoria, que era pensar numa estrutura de corte. A pessoa estava querendo mudar o corte de cabelo, queria trazer uma nova imagem, uma nova mensagem, né, para o rosto dela, porém, por alguns quesitos pessoais, ela não podia diminuir muito do comprimento dela. Então, o que eu fiz? Eu pensei numa estrutura de corte, numa moldura para o rosto dela aqui com um degradê, né, com camadas, para poder trazer essa mudança sem diminuir necessariamente o comprimento do cabelo. Então, é nesse sentido que a gente fala sobre estrutura de corte na consultoria de imagem e estilo guiada pelo rosto, né? E aí, um outro ponto muito importante, né, do porquê pensar nessas linhas para o corte de cabelo. Porque de acordo com a nossa imagem, de acordo com as linhas que a gente traz, e principalmente com o cabelo, a gente muda o nosso comportamento, né? Eu sempre falo pra mulherada, quando a gente tá super apavorada, quando a gente tá super sobrecarregada, corrida, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É passar a mão no cabelo, prender o cabelo aqui em cima. Por quê? Porque isso dá um gás,
né? Então, o próprio corte de cabelo vai trazendo características para o nosso comportamento. E isso foi testado profundamente pelo Philip Hallowell, quando ele desenvolveu o conceito dele de visagismo, né? Ele testou inclusive com criancinhas, né? Então tem um relato dele de um menino que era muito danado. E aí ele percebeu que a mãe sempre penteava o cabelo dele. Na época tava na moda, sabe? Fazer arrepiadinho assim pra cima, passar gelzinho, deixar tudo pra cima. E o menino, assim, era praticamente um furacão. E aí ele orientou a tirar o penteado de gel espetadinho pra cima, né? Deixar o cabelo crescer um pouquinho, fazer aqueles cabelinho de cuia, né? Que a gente brinca assim. E aí isso foi trazendo um novo comportamento pra criança também. A criança foi ficando um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, né? Então isso altera também o nosso comportamento. Então esse é um dos fatores também que a maior parte das pessoas, homens e mulheres, quando passam por uma transformação, uma mudança de fase na vida, correm direto para o cabeleireiro, para o barbeiro, para mudar o visual, né? Acho que todos aqui vão concordar comigo, né? Principalmente as mulheres, que quando a gente passa por uma grande mudança na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é ligar pro cabeleireiro, marcar um horário e dizer, muda, corta. E aí isso é um outro fator, né? A gente chega no cabeleireiro sem muita noção do que a gente quer. A gente chega e deixa na mão do profissional ali fazer o corte que ele deseja, né? O corte que ele mais gosta. E aí vocês entendem que ele tá fazendo algo que é do gosto dele, não necessariamente do seu gosto. Óbvio que se for um profissional, né, um pouco mais sensível, se for um profissional que já te acompanha, que te conhece há um tempo considerável, né, ele vai olhar pra você, vai entender quem você é, né, o que você gosta, e aí vai ser um pouco mais assertivo no seu corte de cabelo. Mas se você chega num profissional que de repente você tá ali pela primeira vez e fala pra ele assim, não, pode cortar, quero mudar. Ele não vai saber quem é você, ele não vai saber quais são os seus desejos. Então, como que ele vai pensar num corte de cabelo que realmente te agrade, né? Que realmente transmita a sua essência ou transmita o seu desejo de imagem naquele momento, né? Então, por isso que é super importante a gente pensar, né? No que a gente quer passar de mensagem com a nossa imagem, para poder daí pensar no corte de cabelo, né? Entender sobre a sua estrutura de fio. Muitas vezes, né, eu já atendi assim aqui também de querer desejar um corte de cabelo que não é o mais adequado para a estrutura capilar, né? Para a estrutura do fio. E aí a pessoa tem que entender, você vai estar disposta a fazer uma química no seu cabelo para poder manter aquele caimento do corte? Você tem habilidades com ferramentas de calor para poder deixar o seu cabelo sempre daquele jeito? Porque isso é um outro detalhe, a gente olha a imagem de uma pessoa X, que a gente não sabe qual que é a estrutura do fio de cabelo dela. Ela vai normalmente estar produzida, porque a gente acha essa imagem na internet, numa revista, enfim, sempre com uma mega produção, né? E a gente fala, quero este corte de cabelo. Aí a estrutura do fio da gente não é adequada para aquele tipo de corte, né? O corte vai passar uma mensagem que às vezes a gente não tem noção e não é aquilo que a gente quer, né? Às vezes isso vai mudar o teu comportamento e você não vai entender, porque às vezes você ficou mais ativa ou você ficou mais tranquila, né? Ou às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você tá mais impositiva agora, né? Tipo, você tá mais forte, mais determinada. E a gente não entende que pode ser o corte de cabelo. E aí também a questão das ferramentas de calor, né? Porque o cabelo tá sempre lindo na foto quando a gente vê na revista ou na internet, né? E aí você tem a habilidade e a disponibilidade para fazer uma escova, para passar uma chapinha, para fazer um babyliss, né? Isso se encaixa na sua rotina. Então, é preciso a gente entender muito tudo isso. É preciso a gente conhecer a estrutura do nosso fio, principalmente entender qual a mensagem que a gente deseja, saber quais são as linhas que a gente precisa trazer para esse corte, para que ele realmente traga as características que a gente deseja e passe a mensagem que a gente espera que as pessoas, né, quando nos encontrarem, pensem sobre a gente. Porque, igual eu falei, gente, eu fiz a enquete, brinquei com vocês ali, né? Vocês sabem de quem são essas pernas?
A maior parte respondeu que não, nem com muito esforço conseguia reconhecer. Né? Então é exatamente isso. Se a gente não cuidar daquilo que é o que mais marca na memória das pessoas, que é o nosso rosto, né? Se a gente não tiver com isso daqui realmente harmonizado com aquilo que a gente deseja, passando a mensagem que a gente espera, a gente já vai ter um primeiro atrito de comunicação. Então o que vocês vão falar, a conversa em si já não vai fluir tão bem, porque pode ser que exista sempre uma incoerência ali. Nossa, mas aquela pessoa tá falando aquilo, mas a imagem dela demonstra aquilo outro. Então, assim, quem é realmente aquela pessoa? O que ela tá falando ou o que ela tá apresentando? Né? Por isso que é tão importante. E aí, um outro fato que eu acabei passando, não falei pra vocês no começo, é que um fator que faz com que a gente tenha esse medinho de cortar o cabelo, gente, é que se você prestar bem atenção, o cabelo é a roupa do rosto. E se sai alguma coisa errada aqui no corte, né, a gente vai estar sempre com aquela sensação de estar mal vestido. E é muito mais impactante do que uma roupa, porque a roupa a gente tira, a gente troca, né? O cabelo ele já não dá pra trocar assim tão rapidamente, né? Você pode até fazer um aplique, enfim, usar uma peruca, mas isso não é comum aqui pra gente, né? Se a gente estivesse falando, sei lá, acho que as americanas têm um pouco mais de costume, né, com essas técnicas artificiais de cabelo, mas aqui não é assim. Então, além de ter essa questão do tempo, que acaba sendo um pouquinho maior para corrigir, né, essa insatisfação, tem a questão também que é onde a gente se olha e é onde a gente se reconhece. Então, isso aqui é a nossa roupa do nosso rosto, né? Ele quem traz essa moldura. Eu acredito que mais do que o cabelo, acho que o único ponto no nosso rosto que incomoda mais se não nos agradar é a questão da sobrancelha. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas na enquete que eu fiz nos stories, eu coloquei primeiro a foto do sorriso e depois eu coloquei a foto dos olhos das mesmas mulheres. E aí, quando a gente coloca a foto dos olhos, fica bem mais fácil de reconhecer, né? Por mais que não seja uma pessoa do seu convívio ou alguma artista que você conheça, saiba o nome, se você já viu ela 3, 4 vezes na sua vida, você já lembra assim, nossa, esses olhos, eu já vi naquela novela, já vi naquela propaganda, já vi naquela revista. Você pode não saber o nome da atriz, você pode nem conhecê-la muito bem, mas você lembra, né? Então, além do rosto ser o nosso senso de reconhecimento, né, os olhos é a parte principal. Então, só mais do que o cabelo, só a sobrancelha, né? Se a gente tiver algum errinho assim na nossa sobrancelha e não agradar a gente, não ficar do jeito que a gente gostaria, que a gente espera, é mais impactante do que um corte de cabelo errado. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês com tudo isso é que a gente não precisa ter medo de um corte de cabelo. Por que a gente não precisa ter medo de um corte de cabelo? Porque tendo as informações necessárias, reconhecendo quais são os seus desejos de imagem, esse corte de cabelo não precisa necessariamente ser um corte curto ou um corte médio, né? Ele pode manter o comprimento do cabelo, que é o maior desejo das mulheres, né? E por que isso? Isso é um fato super interessante de explicar também. O comprimento do cabelo, ele está muito associado à feminilidade, né? Então ele transmite muito mais feminilidade, né? E de uma certa forma também traduz mais sensualidade, né? O próprio mexer do cabelo, jogar o cabelo para um lado, jogar o cabelo para o outro, pegar o cabelo do lado aqui, ficar mexendo. Mexer no cabelo é um ato muito sensual, muito feminino. Então as mulheres se sentem bem, né? Porque é a sua natureza, com o cabelo mais comprido. E esse é um motivo também que a maior parte dos homens preferem suas companheiras de cabelo comprido. Por quê? Porque passa essa feminilidade e passa uma certa fragilidade, que é natural, né, ao estereótipo da mulher, do feminino. Por quê, né, eles preferem ver a gente de cabelos mais longos? Porque eles sentem por instinto uma vontade de cuidar. Eles sentem que a gente precisa deles, né? Que aquela pessoa em si precisa de cuidado, né? Então, esse é um outro ponto também muito forte na questão de não querer diminuir o comprimento do cabelo entre as mulheres. Tô tentando dar uma olhada aqui, eu tô vendo vocês comentar, né? Já que colocou aqui um corte de cabelo muda a gente, né? Totalmente, totalmente.
Eu sou bem camaleoa. Se deixar, cada mês eu tô com um corte, uma coloração, alguma coisa diferente. E aí eu tava fazendo uma retrospectiva dos meus 6 anos, desde que eu comecei na consultoria de imagem. E, nossa senhora, ainda bem que a gente muda, né? Ainda bem que a gente vai se conhecendo mais, a gente vai descobrindo mais técnicas e mais ferramentas para realmente traduzir o que a gente deseja com a nossa imagem. Mas é capaz de uma transformação assim drástica, né? E não só na imagem, gente. Lembrem sempre disso. Um corte de cabelo tem o poder de mudar os seus comportamentos. Muda mesmo, né? Por isso que dá medo. Exatamente, Samara. Por isso que dá medo. Porque muda, né? E a mudança assusta. Infelizmente, né, não é a maioria das pessoas que está preparada ou desejando uma mudança, né? E aí as mudanças são sempre dolorosas, por mais que a gente às vezes até deseje, né? Mudar é doloroso, né? Então isso também é um dos motivos que dá medo também. Mas eu sempre lembro, gente, cabelo cresce, né? Então, se naquele momento você até desejar e depois que fizer, ainda assim não se adaptar, é só ter um pouquinho de paciência que o cabelo vai crescendo e a gente tem várias outras técnicas, né? Inclusive com penteados. Eu gosto muito, sempre que eu faço uma orientação de cabelo para as minhas clientes, eu acabo indicando penteados também, porque os penteados também ajudam a passar as mensagens que a gente deseja. E às vezes a gente tem situações, né, que precisa ir com o cabelo arrumado, diferente. Pode cortar porque ele cresce. Isso aí, Chiurca, exatamente isso. Cabelo cresce, gente. Alguns crescem mais devagar, outros crescem mais rápido. Mas pra mulherada que acha que o cabelo não cresce, eu dou uma dica, assim, pessoal, né? Façam luzes pra vocês verem como o cabelo de vocês crescem. A gente termina de fazer as luzes, gente, e uma semana depois já tem uma danada de uma raiz pra gente retocar. Então, às vezes é só uma sensação de que o cabelo não tá crescendo, né? E aí, quando a gente vai ver o cabelo tá crescendo, sim. Tem adotado, que bom, Jaque, isso aí. A gente tem que estar aberto a mudanças, né? A gente tem que testar. Cortar na lua cheia também, ouço muito falar isso, né? Tem muitas mulheres que só cortam o cabelo na lua cheia. E uma outra coisa, gente, pro cabelo que você acha que não tá crescendo, você tá fazendo a manutenção do seu corte? Porque o nosso cabelo, ele vai quebrando as pontinhas, os pontinhos vão ficando mais fracas, mais ralas, principalmente quem tem descolorante ou coloração igual eu, né? Então, de tempos em tempos é preciso você tirar ali as pontinhas do cabelo para poder manter a saúde do seu cabelo também. Isso é um outro fato, né? Eu expliquei, falei para vocês no começo, mas vou reforçar. Quando a gente define uma estrutura de corte de cabelo, eu gosto muito de falar dessa forma, né? Estrutura de corte de cabelo, porque não é cortar necessariamente somente o cabelo, é pensar nessa estrutura de corte, que você tem que estar pronta tem que estar pronto para adequar a uma nova rotina dos cuidados, das necessidades que esse corte exige, né? Uma manutenção de corte. Todo mundo tem o costume de falar: vou cortar o cabelo curto porque é mais fácil, é mais prático. Se engana, né? Mulheres que têm... Os homens são expertos para falar disso, né? Os que têm cabelo curto, que é a grande maioria. Os homens, eles precisam refazer o corte deles com muito mais frequência que nós mulheres. Então, um cabelo curto, ele acaba exigindo maior cuidado, maior manutenção do próprio corte, né? Eu mesma, a cada um mês e meio no máximo, eu tenho que ir lá e refazer a estrutura do meu corte, porque senão já começa, né, a não ter um bom caimento, que eu falo que o cabelo já não fica do jeitinho que tem que ficar para aquele corte ficar bonito. Então, esse é um ponto. E aí, novamente, Você vai ter tempo para secar o cabelo, você vai ter tempo para passar uma chapinha, você vai ter tempo para fazer um babyliss, né? Porque às vezes a gente quer o volume. Então, tudo isso precisa ser pensado na hora de decidir o corte de cabelo. Mas o principal mesmo, que eu tenho certeza que vai sanar, né, que vai eliminar todo esse grande medo que a maior parte, né, de nós, a maior parte das mulheres, né, e alguns homens sentem na hora de cortar o cabelo, é fazer essa análise. O que você quer passar de mensagem com o seu cabelo? Quais são as características da sua personalidade? O que você quer manter, né? O que você quer reforçar? O que você quer incorporar? Tendo essa consciência,
né? A gente vai conseguir entender quais são as linhas que a gente precisa trazer para aquela estrutura de corte, tá? E aí você vai ter com certeza um corte que vai se adequar mais e que você vai gostar mais dele, que você vai fazer essa mudança, mas vai fazer essa mudança com mais segurança, certo? Porque aí a gente pensa nessa estrutura de corte, pensa nas linhas que são necessárias e vai adequando isso ao comprimento que você deseja e muitas vezes ao comprimento que você necessita, porque cada altura de comprimento também passa uma mensagem, também incorpora uma força, né, e uma fraqueza diferente, né? Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Então, um corte de cabelo mais curto vai trazer algumas características positivas, mas também pode trazer algumas características negativas e vale pesar, né, se aquelas negativas vão atrapalhar ou se não vão atrapalhar tanto assim naquele momento, naquela fase da sua vida. Como o cabelo mais comprido também tem um lado positivo, também tem um lado negativo. Então é preciso entender principalmente o que você deseja, né? E o que você tem. Diante do que você tem, isso sempre vai ser a nossa base de trabalho, quem você é, né? A gente vai conseguir trabalhar o que você deseja, pra gente entender quais são as características que a gente precisa reforçar, incorporar ou suavizar para poder passar a mensagem que você deseja e colocar você numa posição de comportamento e de ação que é a sua necessidade naquele momento da sua vida. Então, o que é bem interessante é a gente avaliar tudo isso. Por quê? Porque a gente chega no cabeleireiro sem saber o que a gente quer, com uma foto de alguém que às vezes não tem nada a ver com o momento de vida que a gente está passando, com a mensagem que a gente deseja, né? Então é preciso fazer essa reflexão antes de chegar no cabeleireiro e jogar. Eu falo bem assim, eu tenho dó dos cabeleireiros, né? Porque a gente joga toda a responsabilidade neles sem dar nenhuma pista, né, para eles do que a gente quer. Então fica realmente difícil deles executarem um trabalho, né? Executarem a sua arte, porque cortar um cabelo é uma verdadeira arte, gente. Então fica um pouco difícil para que chegue ao corte ideal. Por falta de comunicação. Falou tudo, Siur, que é exatamente isso, falta de comunicação, né? E aí, óbvio, né? O cabeleireiro, ele tá ali, ele tem os horários dele, tem uma agenda para cumprir, né? Não tem todo o tempo do mundo para discutir ali com você sobre o seu corte de cabelo, né? Por isso que existe nós, consultores de imagem, para te ajudar a fazer toda essa definição e chegar ali pro cabeleireiro com a ideia, com a proposta já mais definida, né? Então, a gente analisa a estrutura do fio, a gente analisa a rotina, a gente analisa os desejos de imagem da cliente para poder realmente passar uma proposta de corte, né, que realmente vai atender. E aí, nisso, a gente vai explicando todo um segredo que tem com o cabelo, né? O partido do cabelo, se você joga para um lado, se você joga para o outro, né? Usar o cabelo com um topete, usar o cabelo partido no meio, usar o cabelo partido do lado. Tudo isso também vai passando mensagens. Então, no momento da consultoria, além de passar a proposta de estrutura de corte, a gente também indica, né, a questão do penteado e do partido de cabelo, né, como você deve arrumar aí o seu cabelo. Eu tô vendo que vocês estão super interagindo aqui e eu fico meio perdida tentando acompanhar, né, eu não consigo ainda. Ah, sim, ó, o Churco tá aqui compartilhando, né, suas aventuras. Comunicação. Gente, exatamente isso. Vocês pegaram a essência da coisa. O grande X da questão num corte de cabelo assertivo é a comunicação entre o cliente e o profissional que vai executar esse corte. Só que, por que existe esse problema na comunicação, esse atrito na comunicação? Porque normalmente, quando a gente chega ali com o cliente, a gente não sabe, né, passar tudo isso para o cabeleireiro. A gente não sabe chegar e dizer assim, eu quero um corte de cabelo que me deixe mais moderna. Tá, o que é um corte de cabelo que vai te deixar mais moderna? Existem vários tipos de corte que pode te deixar moderna. Qual que se adequa mais a você, a sua rotina, as suas necessidades? Aí entra também um pouquinho do formato do rosto, das linhas que você tem, né? Então a gente não sabe chegar e dizer isso daí. E aí entra num outro ponto que eu comentei na live passada de estilos, né? Tipo, o que é moderno pra você?
Hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade do entendimento, né, dos significados das palavras. Então, existe aí um limiar, né, muito grande, muito amplo aí no entendimento das palavras e dos conceitos, que isso também acaba trazendo um ruído nessa comunicação. Então, é preciso a gente realmente parar e pensar o que eu quero, né? O que eu quero. O meu cabelo suporta, minha rotina, eu consigo encaixar as necessidades na minha rotina, do que eu vou precisar de cuidados com esse cabelo. Então é preciso pensar tudo isso, certo? Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Que o maior medo de se cortar o cabelo é porque o rosto é o nosso senso de é a parte do nosso corpo que traz o nosso senso de reconhecimento. É através do rosto que a gente se reconhece e reconhece as pessoas, né? O cabelo é a roupa do rosto, então é ele quem traz, né, uma moldura para o nosso rosto, é ele quem veste o nosso rosto. Então, se acontece alguma coisa errada, a gente se sente aí mal vestido, incomodado. Então, por isso que a gente também tem esse medo. Tem a questão também da aceitação, né, de se sentir aceita com aquele corte de cabelo, né, porque isso vai trazendo mensagens diferentes e às vezes a gente não acerta no corte, porque não acerta na mensagem que a gente quer trazer naquele momento. Tem a questão também do comportamento, né? Um corte de cabelo, ele impacta no seu comportamento, na forma como você se apresenta, na forma como você anda, na forma como você se comunica. O corte de cabelo também tem esse poder, né? Então, tudo isso a gente tem essas sensações de forma bem inconsciente, né? E é por isso que a gente não consegue entender por que a gente tem esse medo de cortar o cabelo, porque tudo isso tá ali no nosso inconsciente sem que a gente entenda muito bem. E aí o nosso papel como consultora de imagem é justamente ajudar o cliente a trazer isso para a consciência, né? Entender tudo isso e principalmente identificar aquilo que ele deseja e como que a gente vai fazer para chegar aí no desejo de imagem do cliente. O tal do moderno é um leque de tragédias. Se não for muito bem pensado e conversado, porque existem vários tipos de cortes, né, que a gente pode indicar para um cliente para passar essa mensagem. Vai depender muito do que ela já tem de linhas no rosto dela, Samara. Então, para uma pessoa que tem linhas mais curvas no rosto e nas feições, um corte moderno vai ser uma coisa. Uma pessoa que já tem linhas mais diagonais, né, no rosto, nas feições, o corte moderno vai ser outro. Então, é por isso que acaba sendo aí esse leque de tragédias. Achei ótimo, leque de tragédias, me diverti aqui. Exatamente, as linhas do rosto. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no final da live para vocês mandarem perguntas sobre cortes de cabelo e depois eu vou falar um pouquinho mais aí desse assunto para mostrar para vocês como, né, uma mudança no cabelo provoca realmente uma mudança da nossa imagem, passa mensagens diferentes e o interessante mesmo é a gente conseguir identificar quais são essas mensagens, né? O que a gente quer passar com a nossa imagem. Primeira pergunta quando vocês decidirem cortar o cabelo de vocês é: o que eu quero passar de mensagem com a minha imagem? Esse é o ponto X da questão. E aí, com isso em mente, né, a gente começa a trabalhar as possibilidades. Isso, vou colocar já aqui no final da live a caixinha de perguntas e responder todos vocês. Mandem muitas perguntas que eu adoro responder vocês. Acho tem cada pergunta assim maravilhosa, muito curiosa. Certo, gente? Então era isso que eu queria falar pra vocês, né? Explicar o porquê desse medo, né? Que tem toda essa questão do senso de reconhecimento, do se sentir aceito e essa questão do cabelo ser a nossa roupa do rosto também. Então, todos esses pontos são os pontos que trazem essas dores, essas inseguranças. Falar da barba. Podemos falar da barba também, Chiurco, vamos combinar. Mas é mais ou menos nesse mesmo sentido do cabelo, tá? As linhas da barba, né? Do design da barba. E, nossa, gente, como tem possibilidades de design de barba, hein? É possibilidade que não acaba mais. Mas vamos marcar uma live, então, sobre barba. Gente, é isso, né? Eu até já passei aqui um pouquinho, né, dos 30 minutos que eu combino com vocês de live, mas espero que vocês tenham gostado, que mandem muitas perguntinhas
e que traga aí coragem para vocês que estão querendo mudar aí a imagem de vocês, mexer na estrutura de corte de cabelo. Ai, amor, você não vale, você já tem consultoria 24 horas aqui. Mas a gente vai marcar uma live sobre barba, é um tema bem interessante. Então vocês já ficam aí os dois incumbidos de chamar todos os amigos aqui para assistir a live. Tá certo? Um beijo para vocês, muito obrigada aí pela companhia de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. E já tá marcado na agenda para eu não perder de novo o dia da live, pra gente estar sempre aqui falando com assuntos super interessantes, certo? A live vai ficar salva aí por 24 horas, para quem chegou já no finalzinho, então dá para assistir novamente e depois a gente acaba subindo ela pro YouTube, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês, boa noite!